Com seu assovio arrepiante e suas aparições assustadoras, a Matinta Pereira assombra o estado do Pará há muito tempo. Muito embora seja vista com maior frequência em matas e florestas, essa bruxa amazônica também é vista em grandes centros urbanos, inclusive em Belém. Como explicar as histórias e lendas que têm sido contadas sobre ela ao longo dos anos? Enquanto muitos ainda pensam que a Matinta Pereira é apenas uma lenda presente no imaginário popular, há aqueles que afirmam terem testemunhado sua presença perturbadora de perto. Há quem tenha medo até de mencionar o seu nome. Se você ainda não acredita que a Matinta Pereira existe de fato, talvez o depoimento a seguir te faça mudar de ideia. Mas independente disso, seja cauteloso, principalmente ao andar por estradas e matas aqui do Pará. E mesmo nos centros urbanos, cuidado com as brincadeiras envolvendo o nome dessa criatura. Dizem que a Matinta Pereira é extremamente vingativa e não tolera brincadeiras. Então, tome cuidado. A Matinta não depende de você acreditar ou não nela para te atacar. Com a Red, ela mora em Belém, ela mora no bairro de Terra Firme. E ela topou vir aqui com a gente para dividir umas experiências que ela já teve na vida dela. Ela me contou que ela tem essa habilidade, essa facilidade de viver essas experiências. Vocês vão entender na narrativa dela por quê. E bom dia e obrigado por teres topado vir aqui com a gente. Nada. E o que aconteceu contigo? Ela me contou umas histórias assim, escuta só, mano, que ela tem pra falar. No ano de... Eu vou ver se eu lembro o ano que aconteceu isso. Eu acho que foi em 2000, 2001, numa viagem que a gente fez para o Acará, para o interior do Acará, chamado Laranjeira. A gente foi visitar uns parentes e lá a gente foi convidado para ir para uma casa de farinha. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Para a galera entender, né? Casa de farinha é uma barraca, geralmente onde tem um forno grande, que parece um frigideirão gigante, que o pessoal bota a farinha lá para torrar, para poder chegar na nossa mesa, né? Nosso paraense é praticamente de lei ter a farinha. Aí nesse local tinha eles fizeram tipo uma casinha improvisada, porque como eles iam para lá, passava o dia todo, era distante de onde eles moravam. Eles fizeram essa casa improvisada, era coberto de palha e tinha até uns panos fechando assim as paredes. E a gente ia dormir lá nessa noite, porque no outro dia eles tinham que acordar cedo para fazer a farinha. A gente atou as redes todas uma do lado da outra. Mas antes de dia ainda, terminamos de almoçar e eu ia lavar a louça no igarapé que ficava assim numa ribanceira. E o senhor da casa falou para mim: olha, cuidado que hoje eu já escutei o assobio da Matinta. Aí eu achei graça, né? E falei assim: mas quando? Esse negócio de Matinta não existe, isso é folclore. E fui lavar a louça. Todo mundo terminou o que tinha que fazer e eu fiquei só lavando a louça. Eu sentia que tinha alguém me observando por trás das árvores. Terminei de lavar, a gente subiu, passamos o resto da tarde. Quando foi à noite, interior, a gente dorme cedo porque não tem energia elétrica. Dormimos cedo, atamos as redes. Uma certa hora, porque eu não me recordo o horário, começou a entrar dentro da casinha que a gente estava, assim, uma fumaça, uma neblina. E eu abri o olho assim e vi aquilo assim, junto com essa neblina entrou um ser, um personagem, eu não sei o que, uma mulher maltrapilha, com uma roupa igual de saco, bem mulambenta mesmo, cabelo assim no rosto, mas eu conseguia ver o rosto dela bem deformado, assim como se fosse queimado.
aquele rosto bem deformado, aqueles cabelos brancos assim caídos no rosto, e ela não andava, ela flutuava. E ela veio na minha direção e eu deitada na rede, ela não tocou em mim, ela só me batia com os cabelos dela. Parece assim, eu não sei quantas horas durou, como aqui a gente chama essa surra que eu levei dela. Não sei quantas horas foi aquilo, mas para mim foi uma eternidade. E eu queria me mexer, e eu queria gritar e não conseguia, não saía. Quando ela saiu de dentro da casa, foi que eu consegui me mexer e gritar, e todo mundo acordou, e foi aquela gritaria dentro da casa que a gente estava, e eu já estava passando mal nessa hora. Aí o senhor que tinha me avisado à tarde, ele disse que foi a Matinta. Ela veio te dar uma surra. Olho aberto? Tava de olho aberto. Eu vi tudo. Eu vi que eu só não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar. Mas eu senti tudo. Para mim, assim, foi a noite toda aquilo. Eu não sei quantas horas durou, porque eu não sabia dizer que horas ela entrou na casa. Então, eu não sabia dizer quanto tempo durou aquilo. E aí eu levantei, ainda fui no banheiro e amanheceu o dia eu com uma grande febre. Tive que vir para Belém. Aqui em Belém eu fui para o Instituto Evandro Chagas fazer teste de malária, porque quase ninguém acredita, né, quando a gente conta. Achavam que era malária. Eu fui no médico, me consultei. Foi para o interior esses dias, a gente vai mandar tu fazer o teste de malária. Fiz o teste de malária, fiz o teste para ver se eu estava com dengue e não era nada disso. Todos deram negativos e eu passei uma semana com vômito e febre, o corpo doído. Aonde ela tocou em mim, ficou doído como se tivesse sido uma pancada que eu tivesse levado com um cipó. E era o cabelo? E era só o cabelo dela que ela estava me batendo. O morador lá da localidade, o que ele falou que tinha acontecido contigo? Que eu tinha levado uma surra de Matinta, porque eu não tinha acreditado. Quando ele falou, eu dei risada e... mas quando? Isso não existe. E tu não achavas mesmo que era verdade? Não acreditava. Eu já tinha escutado Aqui no Pará a gente ouve muito essas histórias, mas eu não acreditava. Só que quando eu desci para lavar a louça, que eu senti alguma coisa me observando, aí eu já fiquei temerosa. Mas não imaginava que à noite ela vinha me fazer essa visita. Eu passei, foi uma semana certinho, eu com febre. É ali, olha. E só passou mesmo aqueles sintomas da febre, da dor, depois de uma semana. Que passou. E aí o resultado do Evandro Chagas não deu nada? Tudo negativo, não deu nada. Eu fiz exames da malária e fiz também, porque eles achavam que podia ser dengue. E nada, não constou nada, todos deram negativo. Não tinham explicação, falavam que era emocional, tinha sido um pesadelo. Menos a Matinta, eles não acreditaram. Menos a Matinta, não. Só se fosse pra lá também, pra casa de farinha. Só se fosse pra lá pra acontecer igual aconteceu comigo, mas o pessoal do interior falava, olha, ela tá mundiada de Matinta. Foi uma surra de Matinta que ela levou. E como que é aquela história do lobisomem? Sim, do lobisomem a gente foi para Colares. A do lobisomem eu lembro a data certinha, porque era ano de Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão em 94. Minha filha tinha 1 ano de idade. A gente foi para Colares passar as férias, já estava final da Copa, né? E a gente não teve assim umas férias legal, não teve sossego. Na primeira semana a gente dormiu bem, na segunda semana aparecia um bicho, a gente não sabe explicar o que era, e não estava só eu na casa, tinha mais de 5 adultos na casa. Estava o meu irmão, as 2 amigas nossas, eu e mais um amigo nosso, e a minha filha que tinha 1 aninho. Então não foi só eu que vi, o barulho era ensurdecedor, Natan.
chegou gente a dizer assim, isso é os amigos de vocês que à noite vêm. Nenhum ser humano consegue rosnar, fazer aquele barulho com a sua garganta sem a noite toda, a madrugada toda. E era feio o rosnado? Muito feio, muito feio. Um rosnado assustador. E ele arranhava a parede e esmurrava a casa de alvenaria, a casa tremia. Olha a força que aquele ser tinha, que a casa tremia, a casa de alvenaria. Esses dias mesmo eu comentei que eu vi alguma coisa falando de lobisomem, eu mandei para minha amiga e disse, tu lembra? Ela disse, lembro. Aquelas noites foram inesquecíveis. E aí ninguém fez nada, tipo assim, não tentaram aí espantar? esse rapaz, quando a gente falou para esse amigo nosso, ele também não acreditou. E ele foi para lá. Quando deu, parece assim que era meia-noite, entre meia-noite e 1h começava. Quando ele se assustou, olha, começou. Aí a gente se juntava tudo, a gente já não dormia mais separado. Dormia todo mundo no mesmo quarto, com medo. Quando deu o horário que o bicho começou a rosnar, ele pegou a faca da cozinha e saiu correndo. Mas ele disse que ele não conseguiu ver. Ele disse assim, que parecia um ser muito grande. Porque correu para dentro do mato, porque em Colares, eu não sei hoje, faz muitos anos que eu não vou lá, era muito escuro, tinha iluminação só nas ruas principais, e a gente não estava numa dessas ruas, era uma rua mais afastada, então não tinha, só tinha a claridade da casa, ele não conseguiu ver o que era. E eu também até hoje não sei se ele viu e ficou com medo de contar. Te explicaram o que ele queria? Parece que ele queria entrar na casa. A impressão que dava... Porque alguém desconfiou, algum morador de lá. Tinha um vizinho bem do lado da casa, assim, casa de interior a gente diz do lado, mas tem uma distância. Ele tinha eu não sei como chama, ele era do candomblé. Ele acreditava muito nessas coisas e ele falou pra gente ser um lobisomem que tem em Colares, ele já mexe principalmente com novato que vem pra Colares, antigos, e ele queria alguma coisa daí. Ele queria, tipo, atacar alguém de dentro da casa. Pois é, porque parece que ele estava insistindo em entrar, né? Foi assim, dias depois que esse rapaz correu atrás dele com a faca, ele não apareceu mais, não veio mais. Nunca mais aconteceu contigo? Nada parecido? Do lobisomem aconteceu outra vez no Acará, de novo, perto de onde eu vi a matinta, aconteceu também. A gente chegou na casa, já era umas casas de madeira, essa era na beira do rio, casa de madeira de altos e baixos, e todo mundo tinha ido para uma festa que estava tendo no interior e ficou só eu na casa. E quando deu assim eu não sei também, não consigo, porque eu dormi, quando eu acordei já com barulho. A mesma coisa, Natan, o mesmo barulho, aquele mesmo rosnado, aquela coisa, a casa balançava. O mesmo bicho? O mesmo bicho. Mano, subiu, então... Era porco. O pessoal chegaram, era porco. Não era porco, gente. Que porco não faz aquele barulho? Ele tentava entrar na casa? Tentava entrar na casa. De manhã a gente via as marcas na parede. Os arranhões. Os arranhões. Mano, parece que tem alguma coisa em ti que atrai o bicho, então, Eu disse, eu acho que era eu que ele queria, porque já a segunda vez... Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se era o mesmo, mas olha a diferença de Colares para o Acará. É longe. Eu acredito que não existe só uma matinta, eu não acredito que existe. Deve ter vários circulando por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu entra, por exemplo, numa casa que, assim, sei lá, o pessoal diz que é mal assombrado, ou quando tu vai no cemitério, tu vê as coisas ou não? Não, cemitério nunca vi. Em casas eu sinto. Tu sente? Sinto. Chega a ver também as visagens? Eu vejo, eu sinto o cheiro. Já aconteceu alguma coisa assim, digamos, que tu ficaste... Tu não esqueceu mais, tal como a história do lobisomem da matinta com visagem, já aconteceu? De visagem aconteceu quando eu tive o Covid, que eu fiquei internada na Santa Casa. A minha primeira noite na UTI da Santa Casa, eu vi uma criança correndo. Ela correndo no corredor da UTI e entrou na UTI. E eu vi ela e atrás dela veio uma mulher. Eles desligaram a luz da UTI e eu escutei quando entrou aquela mulher atrás da criança. Não sei se era um menino ou uma menina.
pensei que era uma criança porque dava para ver pequenininho. E ela falou assim, tu não pode entrar aqui. Eu escutava ela conversando com ele. Tu não pode entrar aqui. Aqui tu não pode vir. Na minha primeira noite que eu fiquei lá. Depois, quando a enfermeira, eu não sei. E depois, quando a enfermeira veio na madrugada para ver como eu estava, eu perguntei. E eu acho até que ela achou engraçado, riu, porque uma UTI de Covid, uma criança. Mas eu tenho a impressão que na Santa Casa tem tanta coisa que aquela enfermeira já até sabia do que eu estava falando. Eles têm, os funcionários antigos sabem. Sabe. E aí eu fiquei, eu vi essa criança correndo várias vezes. Essa mulher... Lembra da roupa dele? Não lembro, porque estava escuro. A mulher que acompanhava ele eu só vi essa vez. E ela deu ordem para ele não entrar mais lá. Aonde eu estava aqui, você não pode entrar. E realmente ele não entrou? Não entrou mais. Eu via ele passando no corredor, porque a porta da UTI ficava sempre aberta, eles nunca fechavam. Talvez porque ela percebesse que tu via, né? Eu acho. Agora, fora isso, eu chamo demônios, como eu te falei, vi vários personagens ser de aparência assim, assustadora também na UTI. Lá na Santa Casa? Na Santa Casa, várias vezes. Eles balançavam minha cama, chegaram a me amarrar. Era um amarrado como se fosse um amarrado... Eu não sei se eu posso dizer espiritual, Natan, porque só eu entendia que eu estava amarrada. Os enfermeiros... Mas tu chegava já a falar, olha, eu tô me sentindo... Falava. Eles? Quando o enfermeiro entrou, que eu comecei a gritar, o enfermeiro entrou, eu estava gritando, me desamarra. Ele dizia, você não está amarrada, e me tocava, e ajeitava o meu lençol. Eu estava toda monitorada de aparelho, e ele dizia, você não está amarrada. E eu dizia, eu estou amarrada. E eles tinham falado que eles iam me amarrar. Pela parte da tarde, eles tinham ido onde eu estava. Eles ficavam sentados na cabeceira da cama. Como se fossem umas criaturas perversas. Perversas. Mano, eu vi várias vezes. Esses eu vi, eles entravam aonde eu estava. E eu vi vários dias e eles era como se fosse uma tortura. Eu orava porque eu tenho um berço evangélico, né? Eu fui evangélica há muito tempo. E a pessoa quando está numa situação que eu estava, se chega muito a Deus. E eu orava muito. E eles falavam, por que tu ora? Tu não está vendo que ele não te ouve mais? Eles falavam comigo, eu sentia... Quando ele saiu de onde da UTI, ficava aquele cheiro de podridão. Eu sentia, eu pedia para os enfermeiros trocarem, porque eu estava com a máscara de oxigênio. Troca a máscara porque está fedendo muito, tira a máscara, limpa a máscara. E eles vinham, limpava a máscara, passava álcool, trocava, tirava a máscara de dentro do saquinho, botava. Mas aquele cheiro não passava. Aí eu dizia, é a minha roupa, sou eu. Depois eu entendi que era eles aparecerem e ficava aquele mau cheiro dentro da UTI. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está aqui num lugar antigo, que é a Praça da República. Aqui, não sei se tu sabes, mas já foi um cemitério aqui de escravos e de indigentes no século XIX. Antes de tu me encontrar, eu estava por ali pela frente, a gente está aqui na lateral do Teatro da Paz, eu estava circulando por ali. Nesse meio tempo, ou mesmo agora, já percebeu ou sentiu alguma coisa em relação ao espírito? Não senti, hoje não. Percebeu nada? Não. Aqui não. Eu não tem dias que eu tô bem assim sensível para essas coisas. Tem dias que eu tô bem distraída. Não é todo dia que eu sinto e nem em todo local. Tá. Bom, eu queria te agradecer pela tua história, por tu teres contado esse relato aqui para nós, aqui para a galera da Belém de RPA. Tá bom, obrigada. Valeu. Obrigado, amiga, viu? Obrigada.